So tell me about yourself. Well, my name is Karina. I'm Karina. Okay, and I'm Karina. Okay, and my name is Karina. And I'm Karina. My name is Karina. And I'm Karina. Você já viveu esse pesadelo de querer falar inglês e as palavras simplesmente não virem à sua mente? Dá aquele famoso branco, um nervoso, um desespero, começa a tremer, as palavras simplesmente somem da sua cabeça? Calma, isso é mais normal do que você imagina e eu vou te ajudar. Eu vou te trazer aqui 5 dicas para você reverter essa situação e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo se sentindo mais confiante para se comunicar. Bom, o primeiro ponto está relacionado a essa situação que a gente fez, essa brincadeira, né, de entrevista de emprego, que é uma situação que as pessoas normalmente ficam muito nervosas. Mas nesse contexto específico, a dica que eu tenho para te dar é: prepare-se. Você tem que para a entrevista de emprego, para aquela apresentação de um produto na sua empresa, para a apresentação de faculdade, para receber um cliente gringo, para atender aquele telefonema que você vai receber, para a apresentação da escola ou até para uma viagem que você vai fazer e que você sabe exatamente o que você vai fazer. Você vai ter que pedir algo no restaurante. Você sabe que você vai ter que saber como perguntar onde fica alguma coisa. Então, você consegue prever, né, em situações nas quais você consegue prever o que vai acontecer, a preparação é muito importante. Então estuda o tipo de vocabulário que você sabe que você vai ter que usar nesse contexto que vai acontecer. Então, numa viagem, o que você pode dizer no aeroporto, o que você pode dizer na imigração. Inclusive tem uma playlist aqui no canal sobre essas situações. Ou se você vai ter que falar sobre um produto da sua empresa, você tem que saber como falar sobre esse produto. Então, se prepare, vão te perguntar, tell me about yourself, me fale sobre você. E você não vai ficar só my name is Karina, como a gente fez ali no começo, né, de brincadeira. Você vai ter que ver, antes da sua entrevista, o que será que a gente responde? O que a empresa quer ouvir quando ela pergunta tell me about yourself? Então, eu vou deixar até um link aqui na descrição em inglês para você já ir praticando essa leitura do que responder para essa pergunta que é tão comum em entrevista de emprego. Então, você não tem que ficar falando da sua vida pessoal, você tem que falar sobre os seus feitos, sobre as suas realizações profissionais e que se encaixam naquilo que a empresa tá esperando ouvir de você, e também que não seja um troço longo demais, seja uma coisa resumida e que seja interessante para a pessoa se manter ali conectada contigo, né? Então, isso é algo que se desenvolve e que a gente consegue preparar antes desse momento. Então, se prepara quando der para se preparar, tá? Então, essa é a minha primeira dica e, inclusive, isso é algo que a gente oferece no meu curso online, o English in Brazil, porque a gente te prepara para viver as mais variadas situações de comunicação, seja de trabalho, de estudo, de viagem, de pedir um táxi, enfim, tudo isso a gente tem lá no nosso curso e ele é um curso completo com conteúdos do básico ao avançado, tudo organizadinho, com suporte pedagógico, a gente responde todas as suas perguntas, exercícios, lives semanais, você ganha 3 meses de aula de conversação, então é muito diferente do conteúdo que eu ofereço aqui no YouTube, mas se você gosta das minhas aulas aqui, eu tenho certeza que você vai gostar de ser meu aluno lá no English in Brazil, então eu vou deixar o link aqui na descrição para nossa lista de espera, a gente está em breve abrindo a última turma do ano, talvez você esteja assistindo agora, a turma até esteja aberta. Então, se você ficou interessado, procura minhas redes sociais lá no Instagram ou aqui nesse link para você se informar e a gente te manda valores e todas as informações que você quiser saber, tá? Eu vou adorar te ter como aluno lá dentro do curso. Você consegue fazer muitas construções. O problema, muitas vezes, é que você não tem prática. Você fala português todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí chega na hora que você tem que se comunicar em inglês, se você não tem praticado, as palavras vão sumir. Tá tudo em português na tua cabeça. É impossível tudo vir tão automaticamente se você não tiver imerso na língua, ou mergulhado na língua, e isso independentemente de onde você esteja, não é vá para os Estados Unidos, vá para a Inglaterra, não, aqui no Brasil. Vou te dar algumas dicas práticas para você entender o que eu tô falando. Mas antes, para pensar, com que frequência você fala inglês? É todo dia? É todo momento? É toda semana? E com que frequência você escuta coisas em inglês? Essa é uma pergunta para você mesmo se responder. Aí você vai analisar que de repente o problema tá aí. Tá? Então, alguns passos práticos, tá? Em primeiro lugar, tenta falar sobre o seu cotidiano em inglês e em voz alta. Vá narrando o que você tá fazendo em inglês.
So now I'm recording a video and I'm taking a look at my laptop because I have some notes here and I want to remember what I want to say. You see, oh, there's a bottle of water right here. I'm gonna drink some water. Okay, yeah, now I'm feeling better. Oh, and you know what's on my table? A dinosaur, because I have a 2-year-old son and this is his dinosaur. Então, eu tô falando sobre coisas do meu cotidiano. Então, isso você consegue fazer facilmente na sua vida, na sua casa, tá? E se você não estiver podendo falar em voz alta, você vai ficar meio bizarro, tu tá no meio do banco falando Now I am going to the bank. Então, você pode mentalizar, vai narrando na cabeça. Isso, você tá forçando o seu cérebro a viver a língua inglesa. Você tá fazendo com que a língua inglesa entre na sua cabeça, para que ela não fuja quando você mais precisar. Outra dica prática é falar com o espelho. Você vai pro espelho no momento que não tiver ninguém ali para te olhar, conta do teu dia, fala sobre uma série que você assistiu, fala sobre uma preferência sua de tecnologia, um livro, qualquer coisa, o assunto não importa aqui. O importante é que você fale sobre algum assunto, tenta por pelo menos 2-3 minutos, tá? E sem usar o português. Se vier o português, porque vai vir aquela vontade lá de dentro, assim, nossa, eu não sei falar isso, eu vou ter que falar em português. Muda a estrutura, tenta falar de outro jeito, mas é proibido usar português ali. É proibido. Porque assim você vai se treinando, sabe? E aí, se rolar um branco mesmo nesse ensaio, você pode depois procurar essa expressão que você não sabia ou essa palavra que você não sabia para você melhorar o seu inglês. Mas essa técnica de tentar ficar falando, sem poder passar para o português, isso já vai te ajudar muito, porque é isso que a gente faz na vida real, quando a gente tem que se comunicar com alguém que não fala português de verdade, né? Terceira dica super prática é aprenda a parafrasear. O que é parafrasear? É dizer a mesma coisa de uma outra forma. Então, eu vou falar algumas definições aqui para você e eu quero ver se você adivinha aí de casa. Ó, it's the opposite of cheap. Vamos supor que eu não lembro essa palavra. You know, I can't remember that word. It's the opposite of cheap. É o oposto de barato. Expensive. Poderia ser essa palavra. Poderia ser pricey também. Mas expensive. It's similar to intelligent. É parecido com inteligente. The word that I want to say now. Smart. It could be smart. It's a kind of wine with bubbles, you know? So let's imagine you're in a pub and you want to drink a specific type of wine, and then you don't know how to say the name of this wine, or like the category of this wine. So you just say, well, it's wine, but it has bubbles. Oh, sparkling wine. Então, vinho espumante. Então, a gente faz isso o tempo inteiro em português. A gente esquece palavras em português. Então, por que a gente vai se sentir mal de fazer isso no inglês? Então, é importante que você se treine para fazer isso. Então, aprenda a parafrasear, a dizer a mesma coisa de outra forma. Você não vai precisar de mais vocabulário muitas vezes, você vai fazer com o mesmo vocabulário, tá? Então você pode se treinar também, você pode, por exemplo, ver, vamos supor que você não sabe falar telefone em inglês. You know, it's that device that you use to call people and send text messages. Oh, it's a cell phone, it's a phone, ok? Então essa é uma habilidade muito importante, parafrasear. Terceira dica importante é keep it simple. Então você não precisa de um vocabulário super rebuscado na maioria das situações. Então você não precisa procurar palavras diferentes e muito chiques para você se comunicar em inglês. Como eu disse, na maioria das vezes, com o seu vocabulário muitas vezes pequeno e limitado, você consegue falar sobre os mais diversos assuntos em inglês. É só saber usar essas estratégias de, eu não sei essa palavra, eu vou usar outra, eu vou dar uma volta, mas eu vou chegar lá. Então, jogue com as palavras e com as construções gramaticais que você tem. Porque muita gente, às vezes, vai se comunicar e pensa, eu tenho que usar present perfect, eu tenho que usar o simple past, e essa conditional, na hora você vai errar, tá? Eu vou dizer um negócio que é do meu coração, você vai errar. Que na verdade está conectado aqui à nossa próxima dica. Muitas vezes eu penso, eu tô numa conversa natural e eu vou lá e falo, e na hora eu percebi, nossa, eu errei. Mas a pessoa entendeu, então continuei. É diferente a gente saber algo e a gente falar algo. Então, muitas vezes você vai errar coisas que você já sabe. E tá tudo bem, não é a moda falar, e tá tudo bem, mas tá tudo bem mesmo. Qual é o seu objetivo na comunicação?
Qual é o seu objetivo? É se comunicar, é passar a sua mensagem, é ter uma voz, é não ficar mudo, é transmitir uma ideia. Então, se essa ideia foi transmitida com um errinho de pronúncia aqui, ou com uma palavra que talvez não é muito usada, ou com uma gramática que deu uma escapulida, it's your second language, for God's sake. É a tua segunda língua. Já partindo para a quinta dica é entenda que perfeição não existe. Você não vai conseguir falar perfeitamente o tempo inteiro, do jeito que você aprendeu no livro. E é importante estudar no livro. É legal, é claro, mas como eu falei, uma coisa é você saber em teoria e outra coisa é você falar em prática. É diferente. Então a comunicação, até na nossa língua materna, ela sofre um monte de interferências. Tem barulho, aí você não escuta o que a pessoa falou. Tem uma pessoa que fala rápido demais. Tem um momento que você tá mais nervoso, que você não consegue nem se expressar bem em português. Tem momentos que você tá cansado, que as palavras não saem direito. Em inglês é a mesma coisa, só que a gente se cobra quando é em inglês. Quando é em português a gente, é normal, né? Mas pensa, isso acontece no português também. Então não se pressione demais em inglês. Na maioria das vezes a comunicação vai depender do seu inglês, porque o outro, o gringo, vamos supor, se for um falante nativo, ele não fala português. Então é o teu inglês que está salvando a comunicação. Então pensa, é você que está fazendo essa comunicação acontecer, porque você aprendeu uma segunda língua, né? Uma língua estrangeira. Então você é um vencedor, de fato, é um guerreiro por estar conseguindo se comunicar em uma língua que não é a sua. Põe isso na tua cabeça, é muito legal a gente conseguir ter todo esse conhecimento de uma língua que não é a nossa. E a gente conseguir se expressar e se expor e fazer essa comunicação acontecer. Então, nada de se colocar para baixo, porque você tá no caminho certo. Só de você estar aqui assistindo esse vídeo é porque você tem o desejo de melhorar. Então, continua se expondo à língua inglesa, mergulha no idioma, faz exercício, sim, isso é importante, lê bastante, escuta bastante, fala em voz alta, faz o curso English in Brazil para ficar ainda melhor, porque você só tem a melhorar. Então, se gostou do vídeo, se inscreve aqui no English in Brazil, me dá um joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!